Esse início de trabalho eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe. Cada elemento da equipe é bem importante assim. E nosso trabalho é uma aula. A pessoa precisa de ter paciência, porque depois tem a compensação. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é As Regiões de Luz e o Paraíso. Para irmos para o paraíso, a pessoa ainda tem que largar o corpo de matéria fina. Quer dizer que a pessoa tem que lembrar assim, que tem um trabalho que tem que ser feito. E esse trabalho é a vida toda, porque se a pessoa descuida, o corpo de matéria fina vai ficando compacto, vai ficando escuro. Então a pessoa, para ir para o paraíso, são regiões luminosas. Então a pessoa tem que lembrar que o corpo de matéria fina dela tem que estar translúcido para que quando ela puder largar esse corpo, então o seu núcleo, o espírito, possa entrar no paraíso. Se tem algo agregado nesse corpo de matéria fina, a pessoa não tem como ir para o paraíso. Então aquela condição assim que nós tínhamos que respeitar toda a época da nossa existência. Se a pessoa tem o primeiro mandamento, não terás outros deuses ao meu lado, fica bem fácil assim, né? O primeiro mandamento que Moisés trouxe, na época de Moisés, era assim: não terás outros deuses ao meu lado. Quer dizer que se a pessoa descuida, então ela põe a família na frente. Põe a mulher, põe o marido, põe os filhos. E se outro descuida, põe o trabalho. Se outro descuida, põe os bens, põe os prazeres. Quer dizer assim, para o nosso corpo de matéria fina ficar mais simples, nós tínhamos que ir observando o caminho que os nossos ascendentes caminharam. O que fez com que ficassem sem saúde, o que fez para que ficassem sem ser considerados. É isso que cada um tem que lembrar. Quer dizer que a referência dos ensinos é o que nos auxilia, o jeito que nós nos comportamos. E a gente vai observando assim que se tem um descuido, um comportamento de valorizar a mais uma pessoa, acontece assim que nós ficamos submissos a essa pessoa. Fica bem fácil quando os pais desequilibram e começam a colocar valores a mais nos filhos. Os filhos começam a conversar de igual para igual, transgredir os mandamentos. Então o corpo de matéria fina desse que possibilitou assim, fica preso, fica compactado, fica com mácula. Então larga o corpo de matéria grosseira e a pessoa fica naquela condição de ficar presa ao ambiente que ela teve. Devido ao fato dos conceitos errados, dos comportamentos que não possibilitou que houvesse uma perspectiva superior. Quer dizer que a perspectiva superior é compreender os ensinos, compreender, porque a pessoa tem que, além de compreender, tem que ir observando assim se ela está entendendo os ensinos. Porque a facilidade que muitas pessoas têm de olhar a história de um povo. Então a história de um povo é contada por um que muitas vezes não viveu naquela época. Então ele vai contando a história conforme vai agradando a ele. Então ele vai contando e aqueles que vão ouvindo, que vão seguindo, vai seguindo por trilhas erradas. Esse que comportou assim, o corpo de matéria fina dele vai ficando pesado, porque muitas coisas erradas vão ficando agregados. Aqueles que o ouviu, também o corpo de matéria fina deles ficou preso, ficou escuro, porque eles não possibilitaram que o seu espírito manifestasse. Nós já ouvimos assim, numa roda, 4 ou 5 pessoas, um faz um relato e o outro diz, um daqueles diz assim, que esse relato não é verdadeiro. Então esse que disse que o relato não é verdadeiro, está com uma sensibilidade melhor na audição, porque a única coisa que nós não temos condições de mudar
é a intenção da voz. Então a pessoa está falando, ela pode falar o que ela quer, mas a intenção daquilo que ela está falando, então aquele que percebe fala da veracidade ou se aquele assunto não tem nenhuma veracidade. O ser humano não tem desculpa na vida para dizer que foi enganado, que descuidou, porque nós somos responsabilizados. Quer dizer que todas as coisas que nós descuidamos vai ficando no nosso corpo de matéria fina. Então, quando a pessoa vence o tempo dela na matéria grosseira, vai ficar com o corpo de matéria fina, que é o invólucro do seu espírito. Nós sabemos assim que em todas as chamadas religiões tem culto para aquele que morreu, tem culto para os antepassados. Quer dizer que a continuação da vida é uma veracidade. Se não tivesse continuação, então não teríamos tido culto para os que já largaram o corpo de matéria grosseira. Esses chamados cultos não têm nenhuma significação, porque teria significação um trabalho assim se aquele que conheceu, aquele que fez o passamento, que largou o corpo de matéria grosseira, esse tem um ambiente bom que ele frequenta, um ambiente de ensino, um lugar que ele estuda. Então ele pode tecer pensamentos para ir para esse lugar para receber mais informação. Quer dizer que aquele que estuda o livro na luz da verdade, o lugar em que ele se encontra, ele pode fazer esse trabalho, porque ele sente bem naquele espaço. Então aquele seu querido, aqueles que ele conheceu, que tem um valor para ele pode fazer esse convite, para que esse venha ter um aprimoramento na parte onde ele se encontra com o seu corpo de matéria fina, e ter a compreensão do comportamento que ele teve na época em que ele se encontrava na matéria grosseira. Então ele tem a possibilidade de limpar o seu corpo de matéria fina, de ir para o paraíso, que é a fase seguinte. Para desfazer do corpo de matéria fina, esse corpo não pode ter mácula. Então, aquela condição assim que muitos falam assim: não faça o que eu faço, faça o que eu falo. Esse está perdido, porque ele mesmo não tem aquela condição de falar que faz aquilo que vai levá-lo de volta para o paraíso. Mas ele está dando uma orientação que muitas vezes aqueles que ouvem não seguem, porque o tom de voz, essa coisa boa assim que nós temos, que a gente observa a criancinha pequena que já traz aquilo que nós queremos, aquilo que nós precisamos, nós vamos atrás. Aquela criancinha quer ir naquela direção, quer subir naquele lugar, se o adulto descuida, ela faz. Aquele outro, depois de uma fase da vida, ele quer mudar de localidade, ele quer mudar de país e muitas vezes não conhece a língua pátria daquela localidade que ele está pretendendo ir, ele vai. Quer dizer, para as coisas externas, nós temos o discernimento, nós fazemos. Para nós, a maneira que nós estamos usando para o nosso dia a dia, a maneira que existe para limpar o nosso corpo de matéria fina. É isso que nós precisamos de entender, porque nós já percebemos assim, que tudo que nós fazemos fica conosco. Quer dizer que o destino da pessoa não se encontra no corpo dela. É isso que a pessoa precisa de entender. O destino se encontra no espírito. Quer dizer que quando nós vemos uma criança pequena chegando nessa terra, sem saúde, e muitas outras chegando com uma beleza, com uma saúde, e muitas outras com limitação física. Quer dizer que o destino, quer dizer que o nosso destino não estava no corpo de matéria grosseira da época anterior que nós estivemos aqui. Ele se encontra no espírito. Quer dizer que
aquilo que nós fazemos é aquilo que nós vamos colher. Quer dizer que o nosso comportamento de épocas anteriores nos possibilitou agora nós termos um corpo que nós estamos habitando. E é bom a pessoa ir lembrando assim, que muitas vezes aquele que tem a limitação sobrevive bem com aquela limitação. Quer dizer que o espírito dele percebe que ele teve a necessidade de vir com aquela limitação, para que ele fizesse o resgate dessa época agora. Ele tem que fazer a limpeza, com conduta, com maneira de ser, sendo gentil com o seu semelhante, dando amor para o seu semelhante. Quer dizer que para a pessoa dar o amor, ela tem que ter noção da pureza e da justiça. Isso fica bem fácil da gente observar com o adestrador. Então, com aquela funcionária que cuida daquela criança, ela dá um tanto de limitação para aquela criança, porque aquela criança é filha do seu patrão. Então ela não pode dar como ela daria para o seu filho. Ela tem que dar uma limitação proporcional. Mas os pais podem dar a limitação que necessita. É isso que nós precisamos de entender. Quer dizer que o funcionário tem uma carga de responsabilidade proporcional, mas para a formação daquele filho é os pais. E nós sabemos assim que hoje tem muitas palavras erradas, porque o ambiente de ensino, ele vai ensinar como fazer uma conta, como escrever, como mandar um recado. A formação de caráter vem dos pais. Então, muitas vezes, a pessoa não tem aquela consideração para com seu semelhante. Eles acham assim que é o ambiente de ensino, que ensina matemática, que ensina português, é que vai colaborar com aquela criança, com aquele jovem. Não é o ambiente de ensino. É o caráter dos pais. Faltou isso, então a justiça precisa de entrar com a limitação, para que aquele tenha a condição de fazer uma reflexão, de não repetir esse ato para ele mesmo. Porque na nossa caminhada na matéria grosseira, nós temos um tempo. Na matéria fina, nós temos um outro tempo. E esse tempo da matéria fina está relacionado ao jeito que a pessoa viveu na matéria grosseira. Então a purificação precisa de ser feita na matéria grosseira. Então a polidez, a coerência, o bom senso, o primeiro mandamento em primeiro lugar, que não terás outros deuses. Quer dizer que na família vai ter aqueles valores da consideração, da correspondência, das gentilezas. Mas o valor está no primeiro mandamento. Depois a pessoa tem que lembrar que ela vem depois. Não é os familiares que vêm depois, é a própria pessoa. Porque se a pessoa está fazendo direito aquilo que ela precisa, então a estrutura psicológica, emocional, afetiva, está equilibrada, não tem excessos. E a gente vê muito anteriormente com os pais, devido ao fato de muitos pais anteriormente tinham muita firmeza, muito equilíbrio, os filhos não tinham folga. E aqueles que os pais não deram folga são todos homens de bens. Aqueles que tiveram muita folga apresenta também muitas limitações até para sobreviver. O equilíbrio. As regiões de luz e o paraíso são etapas seguintes, porque primeiro nós temos que ter uma vida coerente aqui na matéria grosseira, porque tudo que nós fazemos vai para o nosso corpo de matéria fina, que é o corpo que nós vamos habitar depois que largarmos o corpo de matéria grosseira. Com esse corpo translúcido, então, num processo seguinte, vai para o paraíso. Se esse corpo não estiver translúcido, estiver cheio de máculas, e as máculas nós sabemos como é que nós arrumamos. A falta da verdade, a falta do propósito, a palavra do Senhor sendo colocada por último.
É isso que nós precisamos de entender. Se colocamos a palavra do Senhor por último, então não compreendemos os ensinos. Os ensinos, o livro Na Luz da Verdade, cada um pode observar assim. A pessoa está descansada, ela sobe a escada sem precisar do corrimão. No final do dia, no final da semana, a pessoa já sobe a escada mais devagar, utilizando do corrimão. É assim os ensinos. Quer dizer que durante o período que nós nos encontramos com mais ímpeto, é a época que nós precisamos de ficarmos mais fortalecidos. Aquela referência bem importante de João Batista, de quando ele vai fazer o preparo para o trabalho que ele veio realizar, porque João Batista veio realizar um trabalho muito importante, que é cumprindo uma profecia. Então, quando ele se encontra naquele oásis, ele, para plantar a semente das tâmaras que ele comia, ele tinha que colocar na terra. Então, ele tinha que primeiro tirar a areia até encontrar a terra. Nesse trabalho que ele foi fazendo, ele foi vendo assim que seria esse trabalho com os seres humanos. Esforçar-se. Ele teria que esforçar para transmitir para os seres humanos, para que eles viessem a ter interesse em ser preparado para a vinda do Messias. Quer dizer que, se nós observarmos assim, todos os preparadores do caminho tiveram muito trabalho, muito esforço e tiveram também que aprender com o trabalho que eles executavam. É isso que é importante para nós, na nossa vida diária, é assim que nós temos que fazer. Nós temos que aprendermos com o trabalho que nós temos, de percebendo como o semelhante recebe o nosso trabalho. Aqueles que nos possibilitam o trabalho, também temos que ficar agradecidos a ele, porque está nos possibilitando a maneira de sobreviver. E quando dá certo, nós vamos confirmando assim. Décadas e décadas, a pessoa vai sobrevivendo daquele trabalho e daqueles que vai possibilitando o trabalho. Tirar as máculas do corpo de matéria fina. Então, na matéria grosseira, nós temos a facilidade de vermos aquilo que aparenta, mas na matéria fina não tem essa condição. E isso é bem importante, assim, a pessoa ir lembrando. Quer dizer que a responsabilidade da pureza que nós temos que cultivar para nós e para o nosso semelhante é a vida toda, porque com essa pureza a gente vai observando assim que o nosso corpo de matéria fina vai ficando mais transparente, vai ficando translúcido. E essa pureza a pessoa tem que lembrar assim, uma pureza assemelha-se ao adestrador, porque ele dá a pureza para o animal, ele dá a justiça, porque quando ele dá uma determinação, o animal obedece. Mas quando ele dá um carinho, dá o amor, ele chama o animal também vem. Esse comportamento na vida é assim que nós precisaríamos de ter. No paraíso, como a pessoa vai para o paraíso e ela já fez os resgates que ela construiu para ela mesma, então ela vai receber somente alegria, bem-estar, consideração. Então vai ser uma alegria, mas em contrapartida ela também vai ser uma alegria para aqueles e ela vai ter possibilidade de conviver com aqueles que ela tem a mesma afinidade. Então a gente vai observando assim que nós, aqui na matéria grosseira, nós vamos convivendo, mas conviver com aqueles que têm aquela afinidade, é muito difícil a gente encontrar assim aqueles afins, quando tem costume bom. É isso que a gente precisa de entender, porque faltou o costume bom, aí então tem facilidade para relacionar com todos, mas quando tem costumes que não são bons, também tem que ouvir qualquer coisa, qualquer comportamento. Então, esse tipo de conduta também não leva a pessoa para as regiões da luz, para o paraíso, porque nós vamos prejudicar o nosso corpo de matéria grosseira. E se nós observarmos assim, o nosso corpo de matéria grosseira, ele tem uma sabedoria que não precisa da pessoa interferir,
Muitas vezes, quando a pessoa alimenta um alimento que não fez bem, ela fala que não fez uma boa digestão. Mas ontem o alimento estava bom, hoje o alimento não estava bom, então ela usa essa expressão. Nós nunca colaboramos com o processo digestivo. Dificilmente tem uma pessoa que colabora com o funcionamento harmonioso que o corpo precisa de ter. Então essas referências, assim, a gente precisa de ser muito cuidadoso. Para irmos para o paraíso, nós temos que começar a cultivar a nobreza, a polidez, o amor. Junto com o amor vem a pureza, vem a justiça. E aquela condição bem importante de proporcionar para os nossos semelhantes aquilo que nós queremos. Quer dizer que quando uma pessoa dá uma orientação correta, aquele que recebeu a orientação correta, ele guarda décadas aquela informação correta. O procedimento que nós precisaríamos de ter para o nosso semelhante, colaborar de maneira que o nosso semelhante fica qualificado para a vida. É isso que nós precisaríamos de entender. Se não tem uma qualificação somente para a matéria grosseira, não tem importância, porque a pessoa também, no seu período de sobrevivência, ela também não vai ter uma seleção do trabalho que ela vai executar. O livro Na Luz da Verdade, ele nos possibilita essa naturalidade que nós precisaríamos de ter a vida toda. De lembrar, assim, que para irmos para o paraíso, o corpo de matéria fina tem que estar translúcido, para que nós tivéssemos a condição de desprender desse corpo, porque não é com o corpo de matéria fina que a pessoa vai para o paraíso. O estágio do corpo de matéria fina é o desprendimento daquilo que nós comportamos na matéria grosseira. E é bom a pessoa ir lembrando assim, não é o que ela fez fisicamente, é a intenção daquilo que foi feito. É isso que nós precisamos de lembrar, porque é mais comum assim na moradia, né? Então faz um preparado em consideração a uma pessoa, porque aquele dia, daquele ano, aquela pessoa está fazendo um marco de referência na sua vida. Então fazem um preparado para aquela pessoa. Junto para aquela pessoa, o preparado também se estende para todos. Aquele que preparou com essa intenção de deixar o outro feliz, que foi com a bondade interna, aquele que recebeu ficou muito feliz. E ele fica muito grato por terem possibilitado a ele aquela felicidade. Então quer dizer que no paraíso é assim, naturalidade, de dentro. Quer dizer que do jeito que aquele foi beneficiado, aquele que o beneficiou também fica feliz. Então existe essa troca, esse equilíbrio. Então na nossa vida diária, nós precisaríamos de ir treinando, de considerar o nosso próximo, de dar para o nosso próximo aquilo que gostaríamos de receber, e tem que lembrar que se tem amor a mais, tem muitas mães, tem muitos pais que comportam assim, tem amor a mais por aquela criança. Então toda hora que podem, tece um elogio para aquela criança. Eles esquecem que naquele ambiente de ensino daquela criança tem dezenas e dezenas, e muitas vezes algumas dezenas no mesmo espaço, na mesma sala, e aquele é tratado como os outros. É isso que nós precisaríamos de entender. Então, se trata aquele filho de uma maneira diferente, aquele filho começa a desequilibrar. Aqueles que o desequilibrou também fica preso a ele. O desequilíbrio vem com o distanciamento da luz. É isso que nós precisaríamos de ter bem presente dentro de nós, porque o distanciamento da luz é a ausência do espírito. O espírito só tem significado para ele se está possibilitando a maneira dele retornar para a pátria do espírito, que é depois viver na matéria fina com aquilo que foi vivido verdadeiramente,
E depois ele ainda tem que desprender desse corpo de matéria fina para ele entrar no paraíso. Então o livro Na Luz da Verdade, ele vai nos possibilitando essa condição bem importante assim, que precisaríamos de ter, de passar a sermos cuidadosos conosco mesmo toda a época da nossa existência. Lembrando que quando nós fazemos um ato bom, um ato verdadeiro, aqueles que receberam um ato bom, lembra. Então, décadas e décadas depois, quando vem pensamentos bons, isso fica bem fácil assim da gente observar. Para muitos, a vida parece que fluiu com uma harmonia. Acontece assim, aquele que a vida fluiu também foi bom no período de formação, teve coerência, foi bom filho. Então quer dizer que aqueles com quem esse correspondeu no período de sua formação só pensa coisas boas. Consequentemente, como se dizem assim, as portas se abrem para a vida de matéria grosseira. Junto com essa, a pessoa teria que estar lembrando da vida seguinte do corpo de matéria fina. Quer dizer que o procedimento seria normal. Para isso, aquela condição bem importante da época de João Batista. Como ele teve que achar a terra primeiro para colocar a semente das tâmaras, ele também teve o auxílio dos ensinos, porque ele teve bons professores que o ensinou os ensinos, quer dizer, dos velhos profetas, né? Que na época de João Batista eram os ensinos dos velhos profetas. E nesses ensinos ele pôde perceber assim que ele se encontrava exatamente como um velho profeta fez um relato de uma vivência que ele teve. Quer dizer que conhecer o livro Na Luz da Verdade tem essa importância, porque nos momentos difíceis nós vamos ter a possibilidade de lembrar desses ensinos, de lembrar do livro Na Luz da Verdade e tirar proveito para a nossa caminhada na matéria grosseira, de tendo aquela força, porque tem muitos casos na vida de cada um que ele fala assim, não quero nem lembrar daquele fato anterior. Mas independente da pessoa, aquilo vai vir na memória da pessoa, porque o Espírito vai trazer para que ele passe a ter a vivência daqueles quadros anteriores, para que ele possa fazer o resgate. Então, a força que cada um vai receber é com o livro Na Luz da Verdade. Essa força vai possibilitar que a pessoa, então, fique mais equilibrada durante a sua existência. Então, estudar o livro Na Luz da Verdade é toda a época da vida da pessoa. E a gente vai observando assim, uma criança que tem vontade e facilidade também de ensinar os colegas, então o jeito que ele transmite as informações. E a gente vai observando assim que sempre, toda a época, teve um garoto, uma garota ali que teve mais facilidade de transmitir aquilo que o professor estava querendo. Quer dizer que o nível daquele garoto é o nível dos seus colegas, é o nível daquela garota, é o nível deles. E muitas vezes a professora ou o professor pede para esse dar uma explicação. Quer dizer assim, o nível de compreensão, o tom de voz, vai facilitar o trabalho daqueles para assimilar aquelas informações que o professor está querendo transmitir. Então, o livro Na Luz da Verdade, as informações que o livro traz, nos possibilita esta condição de ver a frequência que a gente tem e a frequência que a gente precisa de conseguir. Lembrando assim, a nossa fala está à intenção. Cabe a cada um ser muito cuidadoso com ele, porque na intenção é que vai maculando o corpo de matéria fina. É isso que nós precisamos de entender. Quer dizer que a pessoa tem a possibilidade de voltar para a pátria do espírito se ela tirar as máculas do corpo de matéria fina. E esse trabalho a pessoa precisa de entender que é necessário, porque nós temos um tempo para caminhar para o nosso caminho na criação. Se nós não caminharmos nesse caminho conforme precisa de ser caminhado, entra naquela condição de não nos tornarmos aproveitáveis